cada elemento tem um simbolismo especial. Então, nada que está colocado, as comparações, por exemplo, quando se faz com o trigo ou com o joio, não é por acaso, né? Existe um simbolismo por trás dos elementos de uma parábola, tá? Então, para a gente começar um pouco a falar sobre o que seria a parábola em si. Alexandre, passa para nós, fazer um favor. Vocês fiquem à vontade para estar falando, né, comentando aí o que quiserem, tá, gente? Nós vamos começar com o contexto da parábola do joio e do trigo. Narra para nós lá Mateus, no capítulo 13, que Jesus, nesse dia que ele conta da parábola do joio e do trigo, ele tinha anteriormente, né, saído de casa e assentado à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele. E então Jesus vai para um barco, né, procura uma posição destacada ali da multidão, vai para esse barco, e toda a multidão permanece na praia, né, em pé na praia. Jesus se assenta no barco e a multidão permanece na praia. Quero só lembrar que para a contagem da parábola, lembrar que ela sempre tem simbolismos atrás disso aí, para a gente poder compreender melhor. Isso está narrado lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 1, tá? Outra coisa que é importante lembrar, né? Que neste dia, Jesus vai contar 7 parábolas, né? Ele vai contar a parábola do semeador, a do joio e do trigo, depois a do grão de mostarda, a do fermento, a do tesouro escondido, da pérola e da rede. Sendo que as 4 primeiras parábolas ele contou para toda a multidão, estava todo mundo reunido ali. As outras 3 últimas ele contou só para os discípulos, né? Assim narra lá o Mateus, narra para a gente lá no capítulo 13, tá? Que então as 4 primeiras foi diante da multidão e as 3 últimas para os discípulos. Por que a gente está contextualizando isso? Para mostrar, gente, que essas 4 primeiras parábolas eram um ensinamento que deveria ser, naquele momento, trazido a toda a multidão. Já as 3 últimas eram já explicações e colocações já para os discípulos, para aqueles que já tinham uma condição espiritual talvez um pouquinho melhor, o coração um pouquinho mais aberto, né? Então, é importante a gente estar atento a esse contexto aí. Outra coisa, essas primeiras parábolas, vocês vão ver aí, ó, que, né, a do semeador, a do joio e do trigo, do grão de mostarda e do fermento, elas estão intimamente ligadas à realidade daquele povo, né? A realidade da agricultura, do plantio, da semeadura, né? Então, elas têm aí pontos em comuns que são essa questão da própria semeadura. Importante também lembrar, né, que quando Jesus está contando dessas parábolas, ele está falando, existe um objetivo primordial em todas essas parábolas. E qual que é? É falar do reino dos céus, tá? Todas essas parábolas aí, Jesus está contando para falar, para explicar o que é o reino dos céus, né? Então, em um ele vai, né, se assemelhar, ele sempre começa narrando lá, que o reino do céu se assemelha a isso, se assemelha àquilo, se assemelha... Então, todas elas foram colocadas para explicar o reino dos céus. Outra coisa importante da gente situar, a questão do joio e do trigo, né? Aí já entrando mais especificamente na questão dessa parábola que a gente está tratando hoje. O joio e o trigo são 2 plantas muito parecidas. Quando elas estão brotando, quando elas estão em terra
idade, digamos assim, né, quando estão nascendo, elas são muito parecidas umas com as outras, né? É muito difícil você distinguir o joio do trigo quando a planta está pequena ainda, né? À medida em que essa planta vai crescendo e amadurece, aí torna-se fácil, porque a espiga de um é completamente diferente da espiga do outro. Então, a gente vai entender isso é importante, porque lá na hora que a gente estiver pegando a parábola propriamente dita, a gente vai entender algumas falas que estão lá da espera, do tempo, por que não se arrancou o joio antes. Né? Então, é importante saber disso, que são plantas que têm muito parecidas, que na brotação são muito parecidas, mas que quando amadurecem são completamente diferentes, né? Enquanto uma se torna alimento, né? Que o trigo tem todas as possibilidades ali de se transformar em alimento, o outro é uma erva daninha que, se utilizada indevidamente, torna-se um veneno, porque ela não é comestível, tá? Então, isso é importante para a gente também pensar sobre isso. Alexandre, passa mais um aí para a gente. E aí, gente, nós vamos chegar propriamente dito na parábola, né, do joio e do trigo. E eu acho que é interessante a gente ler ela rapidinho aqui. Alexandre, você lê ela para nós, por favor? Pois não. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Tá muito ruim aqui. Oi? Senhor, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E disse-lhe: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo atai-o no meu celeiro, juntai-o no meu celeiro. Beleza, obrigada, Alexandre. Lembrando, gente, que o reino, quando Jesus fala reino dos céus, é a mesma coisa que reino de Deus, tá? Nos evangelhos existe uma diferenciação aí. Mateus sempre se refere como reino dos céus, e os outros evangelistas, Marcos e Lucas, normalmente reino de Deus, tá? Mas significa a mesma coisa. Segundo o que a gente levantou aqui em pesquisa, como Mateus se direcionava mais para os judeus, ele usa reino dos céus porque os judeus eles têm aquela característica de não querer levantar o nome de Deus em vão. Então, sempre eles evitam de falar diretamente no nome de Deus. Já Lucas e Marcos, como falam para os demais, né, não especificamente vinculado aos judeus, eles tratam de reino de Deus. Alexandre, passa mais uma aí para a gente, fazer um favor. Opa! Isso, Essa explicação da parábola do joio e do trigo, gente, a gente vai encontrar na sequência, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13 também, de 36 a 43, a gente vai encontrar uma explicação da parábola proposta pelo próprio Jesus, né? Porque os discípulos chegam para ele
lá quando eles já estavam na intimidade, né? Quando eles já tinham se deslocado daquele lugar das multidões, onde estavam as multidões, os discípulos pedem a Jesus que explique a eles a parábola do joio e do trigo. Então, aí tem alguns conceitos que foi o próprio Jesus quem coloca lá na explicação para os discípulos de o que seria cada um dos elementos que ele coloca na parábola do joio e do trigo, né? Então, Jesus define ali para nós alguns conceitos que a gente vai tomar aqui para a gente começar a falar, né? Ele coloca ali que o que semeia a boa semente seria o filho do homem, o campo seria o mundo, a boa semente, os filhos do reino, o joio, os filhos do maligno, o inimigo, o diabo, a ceifa, a consumação do século, e os ceifeiros, os anjos. Eu não sei vocês, mas eu, na hora que eu vi essa explicação para os discípulos, eu pensei comigo, falei, mas continua enrolada do mesmo jeito para entender a parábola. Mesmo com, né, mesmo com as falas de Jesus ali, explicando os discípulos, a gente ainda tem algumas dificuldades no entendimento. Mas é bom a gente situar ali, porque a partir disso aí fica mais fácil algumas coisas para a gente compreender. Alexandre, rola mais uma para a gente, se for necessário, depois a gente volta nessa. Então, vamos começar lá. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Então, vamos lá, pensar em reino dos céus, reino de Deus. E que lugar é esse reino dos céus, né, gente? Que lugar é esse reino de Deus? Ele é um lugar específico? Ele é um plano específico? O que é isso, né? Alguém quer comentar e falar alguma coisa do que acha que seja reino dos céus ou reino de Deus? O que sente em relação a isso? Não? Então, vamos seguir. Reino dos céus e reino de Deus, gente, pelo que a gente tem aprendido até agora, não é um lugar circunscrito, né? Não é um plano espiritual, não é um lugar, um mundo, não é, né? É um estado de alma, né? É um sentimento de plenitude, que não é ligado ao plano físico ou ao plano espiritual, né? Então, o reino dos céus, ou o reino de Deus, ele está em nós, né? E aí a gente encontra lá, deixa eu pegar a colinha aqui, ó, no Lucas, no capítulo 17 e no versículo 20, Jesus fala para a gente assim: quando se vos disser o reino de Deus permanece ali ou acolá, não acrediteis, porque em verdade o reino de Deus está dentro de vós. Então, quando ele está falando, né, do reino dos céus aí, ele está falando da nossa intimidade, né, gente? Com toda a característica aí que Jesus está lançando mão dos artefatos aí da parábola, dos simbolismos, de tudo que era peculiar às pessoas da época, ele está falando de uma intimidade, né? Ele está falando de uma proposta aí diferente do mundo físico ou até do mundo espiritual, como a gente conhece, né? Então, e Jesus, gente, ele vem, né, para trazer para nós justamente aquele momento de despertamento, né? Jesus veio porque era a hora chegada, né? E em Mateus 4,17 a gente encontra lá assim, ó, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é uma fala de Jesus, né? Para nós. Então, ele veio justamente para nos despertar para esta espiritualidade, para esse outro lado, para que a humanidade se encontrava num ponto de maturidade onde ela já conseguia sair da questão só do plano físico,
né, de pensar só no plano físico, no mundo material, e já vislumbrar os valores espirituais, né? Então, por isso, Jesus vem nesse momento, né? Raquel, Oi, fala aí. Só um comentário, eu estou lembrando. aproveitando que você deu a oportunidade de a gente falar sobre o Reino dos Céus, né? Sim, sim. Sempre fica, até concordando com você e tudo, isso, só trazendo um comentário adicional, eu fico achando que a ideia de Reino dos Céus, ela é uma ideia de uma vida futura melhor que é prometida praticamente por todas as religiões, né? Eu acho Sim. que tem a ver com as pessoas perceberem que tem que ter algo melhor do que aquele dia a dia, da rotina, da angústia, né? Das dificuldades. E eu acho que à medida que a humanidade vai amadurecendo, a gente vai conseguindo ficar mais sofisticado nessa percepção de reino dos céus. Então, quando você comenta que reino dos céus ele não está circunscrito a algum lugar, que tem a ver com as nossas questões íntimas, eu acho que tem a ver com essa conclusão que todos nós concordamos, né, tem a ver com um estado de maturidade maior nosso em relação às questões espirituais que a gente não tinha às vezes, há 2000 anos atrás. Então, o Cristo, quando ele trouxe a mensagem, realmente era uma boa nova, porque é trazer um outro patamar de discussão desse assunto, né? Aí, assim, Exatamente. quando você vê, por exemplo, o pessoal que pensava em céu, aquele lugar onde o pessoal ficava ocioso e tal, hoje, para nós, parece uma coisa tola, né? Mas se você trabalha 18 horas por dia, de segunda a segunda, aquilo começa a ter sentido numa outra perspectiva, ok? De quem vivia num outro momento. Exatamente. Então, assim, quando o Cristo veio trazer isso para nós aqui, e a parábola é boa por conta disso, né? Que ela dá a oportunidade da gente de estar refletindo sobre ela de uma forma atualizada, considerando o nível de maturidade que a gente tem agora, né? Exatamente. Essa é a beleza do evangelho, né, Léo? Porque ele serve para nós em qualquer momento, né? Em qualquer situação que a gente esteja, porque a gente vai vislumbrando novas possibilidades à medida que a gente vai evoluindo, a gente vê outras falas dentro do que Jesus colocou, né? A gente consegue entender de outras perspectivas, digamos assim, né? A Raquel, o Léo falou exatamente o que eu estava pensando, sabe? Como que a gente vai se transformando, né? Sim. A parábola, ela está aí e ela vai nos tocando ao longo da nossa jornada evolutiva, né? Hoje ela tem um significado muito diferente, para mim, pelo menos, de quando eu era jovem, que a gente estava lá na mocidade, fazendo aqueles eventos, aquelas coisas todas. Hoje eu já estou mais velho, os filhos casados, neto, como que na própria reencarnação, como que a gente vai enxergando de uma forma diferente, né? Olha a beleza do que isso é trazido e a misericórdia divina funcionando conosco no nosso passo, né? Exatamente, né? O respeito, né, Ana? Será que lá, quando a gente era jovem, a gente conseguiria perceber isso? Não, não era o momento. A gente percebia de um jeito, né? Hoje, a gente está percebendo numa proposta muito maior, né? Muito maior. Exatamente, é isso aí. Essa é a palavra do Cristo, ela sempre encontra ressonância na gente, atendendo aquilo que a gente está vivendo naquele momento, né? Atendendo a nossa necessidade, a nossa maturidade, como vocês colocaram aí. Alexandre, você queria falar alguma coisa? Eu tive a impressão que você queria falar alguma coisa? Sim, eu lembrei da prece Pai Nosso, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Né? Sim. É a nossa intenção da nossa espiritualização, então, né? Pelo que eu estou hoje, né? A gente está entendendo assim. É bacana. Sim, né? Isso aí. É por aí mesmo. Vamos retomar, então, que muito bom, viu, gente? Os comentários, sempre muito bem-vindos. O que semeia a boa semente? Seria o filho do homem, né, gente? Seria aquele que traz o quê?
que traz justamente aquela mensagem crística, né? Que traz aqueles valores que até então, daquele momento em diante, né? Pegando a época, a humanidade teria condições de começar a entender ou começar a vislumbrar, né? Então, que semeia a boa semente aí, o Filho do Homem, nós podemos colocá-lo também como Jesus, que ele que trouxe essa mensagem para nós, no nosso caso aqui na Terra, né? A boa semente, o trigo, né, gente? O trigo aí é que representa, é o trigo que alimenta, né? É o trigo que faz o pão, né? Que é a base ali, né? E Jesus coloca lá para a gente na explicação dessa parábola que o trigo seriam os filhos do reino. O que é os filhos do reino em relação a gente pensando na nossa intimidade, no nosso ser? O que é os filhos do reino? Será que a gente poderia falar que são aqueles valores superiores que nós já trazemos, que nós carregamos e que estão em consonância com a lei divina? Né? A gente pensando aí que é aquela parte que a gente já consegue abrigar, né, a palavra, que consegue estar em consonância com Deus, com o Pai, né? Então, essa é a boa semente, né? Que ele fala ali, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, né? Nós estamos colocando aí, trazendo tudo para a nossa intimidade. E o campo, nós estamos colocando como sendo a nossa individualidade, o nosso ser, né? Então, Jesus, a mensagem crística chega para nós, né? Ela vem lá, ó, que, né, ela chegou na nossa terra, no nosso campo lá, e a boa semente que ficou é o trigo, que são esses valores superiores. Se alguém tiver mais alguma outra forma de perceber, de enxergar, fique à vontade para falar, tá, gente? Porque vai só acrescentando aí. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Que homens são esses? Vocês têm, né? Eu até coloquei aí, alguém já deve até ter lido, mas uma interpretação que a gente achou muito interessante, que a gente encontrou lá no Luz Imperecível, coloca para a gente que esses homens seriam nós mesmos, né? Nós estamos trazendo para nós as nossas diversas encarnações, né? Aquele substrato que ficou na nossa intimidade lá, das nossas diversas encarnações, e que hoje nós somos, nos manifestamos na atualidade sobre esse substrato, né? A Raquel que está aqui hoje, ela não é a Raquel dessa encarnação, né? Eu me apresento como Raquel nessa encarnação, mas o espírito, o meu espírito, ele está embasado em todas as minhas vivências e as minhas, o que eu adquiri, os meus erros, em todas as minhas vivências anteriores que ficaram registradas no meu espírito. Então, os nossos homens, né? Cada um de nós tem aí milhares de homens, frutos dessa reencarnação, né? E esses homens... Raquel. Fala, Alexandre. Eu estou aqui pensando, eu acho que eu já estou na frente. Pode ir, não tem problema não. Eu estou dormindo, né? Vai lá. Dormindo aí seria uma incursão pelo erro. Ainda pela falta. Exato, dormindo aí, né? A gente encontra não como aquele descanso, mas físico que é natural, mas dormindo como aquela ociosidade, como aquela coisa de você deixar passar, de um relaxamento em relação de um descuido, né? De um descuido, né? Porque quando Jesus fala, exatamente, pode ter a característica de uma certa invigilância, né? Quando você dorme, quer dizer, você
diante de tudo que você vem aprendendo nas suas reencarnações, você já tem um patamar de valores para você se manter ali no equilíbrio, mas você dorme, né? Você relaxa, você é invigilante. A palavra vigilância talvez seja pesada, mas você se perde, né, nas coisas que o mundo propõe para você, né? Você se deixa atrair por outras coisas que te chamam mais, outros interesses que te chamam mais a atenção, né? E aí, quando você se deixa, se permite, né, esse relaxamento, veio o seu inimigo, vem o inimigo. Ele acha campo para poder, né, se colocar, né? E aí, gente, esse inimigo aí, que Jesus coloca lá na explicação como sendo o diabo, né? A gente quer lembrar bem, o diabo é sempre colocado no Evangelho como instrumento avaliador do progresso. Ele é a oportunidade de você mostrar o que você adquiriu ou não, o que você já conquistou ou não, né? Então, ele vem como um instrumento avaliador. Ainda que possa estar ligado a algum fato que tenha despertado, um fato, ou até alguma pessoa, alguma pessoa que se faça como inimigo, na verdade, ela está sendo um instrumento para propiciar a sua avaliação, porque o verdadeiro inimigo, ele é íntimo, né? Ele só se torna inimigo porque ele encontrou ressonância dentro da gente. A gente, aquela dificuldade nossa só aparece, né? Vamos pensar num relacionamento. Aquela dificuldade de relacionamento, às vezes, aparece só porque ela encontrou ressonância no nosso íntimo. Então, a questão não está no outro, está em mim, né? Está nas minhas dificuldades, né? Então, esse inimigo aí sempre como esse instrumento que vem nos avaliar, né, diante das nossas conquistas, né? Será que eu já tenho paciência, tolerância suficiente para lidar com essa situação? Será que eu já sei ser mais comedido na minha fala? Será que tudo isso, né? Essas coisas a gente precisa de avaliar, né? A gente precisa saber até onde a gente conseguiu caminhar, né? E o inimigo então aparece com essa função, né? Ele, na verdade, ele aparece, nós permitimos que ele apareça, né? É uma coisa muito interessante a gente observar, porque a plantação aí é só da boa semente, né, gente? O homem que semeia a boa semente, só houve a semeadura foi só da boa semente. Quem permitiu que o inimigo viesse e semeasse o joio, fomos nós, porque a semeadura foi boa, né? A semeadura de Deus, ela é boa. Toda a criação divina é boa, né? O que surge, o joio que surge, não é da criação divina, né? No sentido de que não foi Deus que plantou as dificuldades para que nós nos embaraçássemos nela, não é isso. É nós que permitimos, né, que as nossas dificuldades se vinculem, se façam maiores do que a plantação de Deus. Dentro do conceito que você está trazendo, a gente pode também dizer o seguinte, como dormindo, é porque às vezes nós procuramos externamente o nosso inimigo. E o nosso inimigo, muitas vezes, ele está interno em nós, certo? Quando nós estamos vigilantes, esse inimigo, a gente dá um jeito de bloquear, ele não se manifesta. O dormindo, sendo a vigilância, aí sim as nossas imperfeições se manifestam. Entendeu? Quer dizer, quando eu estou em vigilante e eu ainda tenho dentro de mim a inveja, né, essa inveja
ela vai se materializar, né? Uhum. O ciúme vai se materializar, né? A ganância vai se materializar. Porque, como você falou, as perfeições estão em nós, que é fruto do trabalho das encarnações, das várias encarnações. Mas as imperfeições também, as imperfeições que ainda carregamos, também são esses frutos, são esses joios. Isso, Né? Então, Sandro, quer dizer, por isso... Pode falar. Então, a invigilância é esse inimigo, né, que faz com que esses inimigos que estão dentro de nós, porque nós sempre julgamos, né, os nossos erros para questões exteriores. E nossos erros eles estão no interior, estão em nós. Uhum. Né? E a vigilância ela é importante para que a gente consiga trabalhar isso. Foi muito bom você falar isso aí, Sandro, porque são os nossos demônios, né? São os nossos demônios. Exatamente. E cabe lembrar aí, gente, dentro disso que, né, você está falando, eu lembrei, que o joio ele foi semeado no meio do trigo. Por quê, gente? Porque a gente precisa de ter essa luta educativa, a gente que tem que empreender essa luta educativa para e deixar florescer os padrões superiores, né? Quando ele vem no meio do trigo, quando o joio aparece lá no meio do trigo, é justamente isso, é a oportunidade da gente empreender a nossa educação, porque Jesus mostra para a gente o tempo inteiro que a gente, enquanto humanidade, a gente só estava... o nosso aprendizado se dá por contraste. Eu só valorizo a luz quando eu vejo a treva. Eu só valorizo a água quando eu vejo a seca, entendeu? A nossa dificuldade de percepção é tão grande que a gente precisa desse contraste para conseguir entender e para conseguir escolher a melhor parte, digamos assim, escolher o que tem de melhor. A gente encontrou uma fala lá no Luz Imperecível muito interessante, que falando justamente para isso, que enquanto a gente estiver nesse mundo de prova e expiação, a gente ainda vai ter que viver esse contraste entre o bem e o mal para a gente poder entender o que é melhor. Mas vai chegar um dia que a gente vai escolher o bom naturalmente, pela nossa própria condição evolutiva, quando a gente realmente se aderir à lei divina, se aderir aos valores superiores, a gente vai escolher o bom naturalmente, sem a necessidade desse contraste. Alexandre, passa mais um para nós, porque agora eu já estou vendo que o horário está ficando meio complicado aqui. Vamos continuar. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Então vamos lá rapidinho. Cresceu e frutificou, né, gente? Desenvolvimento, amadurecimento, a gente já falou aí um pouquinho disso, né? Que a erva, depois que ela cresceu e frutificou, que ele percebeu o joio. Olha lá, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, né? Quer dizer, já tinha condição de enxergar o que era melhor e o que não era, aquilo que a Ana colocou antes ali, do amadurecimento em que a gente vai chegando, quando você consegue perceber o que é bom e o que não é bom para a minha vida, o que eu quero, quais são os meus objetivos, né? Você consegue melhor discernimento, o Léo falou disso também, né? Desse crescimento e dessa frutificação aí, né? Como oportunidades mesmo, né? Apareceu também o joio, né? Aí, relembrando lá, só vemos as coisas através do contraste, né? Então, a gente já falou um pouco disso, vou passar mais à frente. Servos do pai de família.
lá no Luz Imperecível, a gente encontra isso colocado como sendo aqueles trabalhadores da seara do Senhor, né? Mas internamente a gente pode pensar como porque os servos foi que viram, né? E vieram logo falar questionar, né? Não foi semeado só a boa semente? Como é que então apareceu o joio? Esses servos, né, é que percebem o aparecimento do joio, né? Então, significa o quê? Aqueles pontos que a gente já tem de conquista e que mostra para a gente, ó, acendeu a luz amarela, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa que eu fiz aqui que não tá bom. Né? É aquela hora que a consciência já começa a acusar, né? Já sinaliza, nem é acusar, sinaliza. Ó, eu não tomei a melhor postura, eu não tomei a melhor caminho, né? Então a gente começa a acender a luz diante das coisas que nos acontecem, né? Diante das posturas, diante das ideias que nos ocorrem, dos nossos atos, né? Então, e os servos, nesse momento, né, são aqueles que estão questionando. Quem questiona, gente, é porque quer entender, né? Quando a gente pergunta sobre alguma coisa, é porque, na verdade, a gente está querendo entender sobre aquela coisa, né? A gente está querendo entender como funciona, qual que é o procedimento, né? Então, o servo, naquele momento, eles estão querendo entender como é que é isso, se semeia só a boa semente e está nascendo o joio, né? E somos nós, né? Nós não fomos semeados com a boa semente? Fomos, nós somos filhos de Deus, né? Nós fomos semeados com a boa semente. Mas por que então tem joio nascendo nesse meio, né? Passa mais um aí para nós, Alexandre, por favor. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Então, gente, o inimigo aí, ele não está identificado, personalizado, né? Ele não está aí falando, é um inimigo, né? Não é o inimigo, é um inimigo. Uma expressão menos feliz que a criatura deixa manifestar, né? Quer seja por pensamento, por palavra, por ação, né? E então a resposta do Senhor é essa, né? Que as nossas dificuldades, né? É isso aí, ó, né? São o nosso pensamento, a nossa palavra, a nossa ação, num momento infeliz ali que se manifesta, tá? E logo, então, os servos, né, que já são aqueles valores lá mais diligentes, que já estão mais em uníssono, né, com Deus, perguntam: queres, pois, que vamos arrancar-los? Né? Então, o servo, gente, já é aquela parte nossa que está apresentando a disponibilidade para o trabalho, né? Que está se colocando como quero aprender, né? Por isso ele questionou lá atrás, quero aprender, quero trabalhar, quero, né? Ele está mostrando ali aqueles valores nossos que estão na busca do crescimento, né? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele, né? Então, a gente ficou pensando assim, todos nós sabemos que nós temos as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, mas até com isso a gente tem que ter equilíbrio, né? Não adianta eu querer arrancar de mim um valor que ainda está muito arraigado, ainda que esse valor não seja o melhor valor, ele serviu numa outra época, numa outra situação do meu crescimento, mas que nesse momento ele não me serve mais, não adianta eu querer extirpá-lo do meu ser de uma hora para outra,
né? A natureza não dá salto, a gente precisa ir com equilíbrio, buscando essa superação das nossas imperfeições, né? A gente vê quanta gente adoecida justamente por não se aceitar ou não ter aquela... não é perdão, mas é se auto-perdoar mesmo, no sentido de que reconhecer as suas falhas, as suas dificuldades, e saber e buscar trabalhar para superá-las, mas sem aquela violência, sem aquela coisa que traz a doença, né? Aquela negação daquilo que você é, né? Eu acho que nesse campo aí, talvez, o pessoal da psicologia possa até ajudar mais, possa saber explicar melhor isso, né? Porque você precisa se aceitar e daí em diante trabalhar com as suas dificuldades. Não adianta querer arrancar, né, de uma hora para outra, porque aquilo ainda faz parte de você, né? Então, a sabedoria divina aí, né? Não é nessa violência. As coisas não são assim, de uma hora para outra. É preciso um aprendizado, um crescimento, né? Uma busca de superação, de melhoria, né? Com discernimento, tá? Ô, Raquel. Raquel. Opa, vamos lá. Sandro, depois a Ana. E depois eu. Tá bom. Essa questão do arrancar aí, ela é muito interessante, porque a gente lembra que tudo que foi semeado tem que ser colhido, né? Sim. O joio também, se você for olhar lá, ele não foi semeado, né, ali como boa semente, mas ele foi semeado, né? Então ele não tem por que ser Deus, colhido. mas ele foi semeado. Não ele por foi Deus, semeado, né? Mas foi semeado. né? Ele tem que ser colhido e não arrancado, né? Porque o arrancar, é igual ele está falando, quando vai arrancar, é igual ele está falando aí, que pode ocorrer que no arrancar você vai também levar a erva do trigo também junto com o joio, né? E se perde, né? E com isso você perde o trigo que foi arrancado junto com o joio. Tem que esperar, né? Porque eles queriam arrancar antes do tempo da colheita. Né? Exatamente. Então, isso era uma imprudência. E muito isso ocorre muito com a gente. Né? A gente, quando às vezes porque nós temos que deixar que aquele novo conceito, né, um novo paradigma, enraize, cresça, para que a gente consiga substituir. Né? Nós temos situações em nós que são culturais. Né? Se a gente pega em termos de humanidade, determinadas coisas que acontecem são coisas culturais, que está arraigado naquela sociedade. E você não consegue arrancar aquilo. Você não consegue mudar, aquilo tem que ser mudado paulatinamente. Né? Tem que aparecer novos valores, novos conceitos para substituir. Isso, Né? isso mesmo. Que está para substituir o que está ali. Então, a mesma, esse mesmo padrão, esse padrão que ele está demonstrando para nós aqui. Exatamente. Equilíbrio, né? Vamos lá, Ana. Eu estou pensando aqui que nós próprios semeamos o joio e o trigo. Sim. Quando eu consigo entender a lei divina e consigo vivê-la, é o trigo. Isso. Quando eu ignoro a lei divina, eu me afronto, eu semeio o joio. Isso, é isso aí. E essa proposta de Jesus nessa parábola é do equilíbrio. É buscar o equilíbrio. Ele não fala conosco assim, não, arranca o joio direto, lá. Não. Ele falou assim, semeou. Quem semeou? Eu. E eu preciso que eu entenda isso. Eu preciso entender que eu semeei o joio.
É preciso que eu entenda que eu fiz ajuste, eu errei, eu pequei, né? Como dizem católicos, que eu acho que essa questão do pecado está muito vinculado ao nosso erro, né? Nós hoje estamos como erro, é o pecado do católico, é isso. E quando eu identifico isso, eu deixo que ele cresça. Não, eu identifiquei. Ele está aqui presente, ele floresceu em mim. Como que eu consigo tirar isso? À medida que eu entenda que os meus valores são outros. Eu preciso entender da lei divina, assimilá-la e vivê-la. À medida que eu vou vivendo a lei divina, eu deixo o trigo florescer. Exatamente. Quando eu deixo o trigo florescer, o que está acontecendo com o joio? Ele está sendo menor, 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 cada dia. Exatamente. Cada dia que ele se torna menor, eu consigo tirá-lo de mim. Essa parábola ele vai sendo expurgado, né? Nós vamos ver aqui para frente que ele vai sendo expurgado. Exatamente. Né? Jesus não fala conosco assim, que arranca logo, joga fora. Ele não fala. Ele nos deixa entender, permita que ele cresça até o ponto que você o identifique. Exatamente. Você o identifique. Isso é um mal na minha vida. Como que eu vou substituí-lo? Porque, na verdade, Ana... eu vou fazer bem. Cada hora que eu faço, o trigo está crescendo. Na verdade, ele não quer que você... a ação tem que ser consciente, né? Então, você precisa ter conhecimento disso para que aquilo não é um valor que te serve mais, para você eleger um outro valor. Né? Você precisa conhecer. Essa é a proposta da nossa vida. Isso. Nós temos joio e trigo todos os dias na nossa vida. Isso. Exatamente. E é preciso que a gente identifique esse joio, o que é que me faz mal, o que é que me envenena, o que é que acaba comigo. E eu vou transformando esse joio em trigo. Essa parábola, Jesus sabe, nossa Senhora, sabe, né? Nossa, como nos permite enxergar muito mais do que a gente enxerga, né? Do que a gente enxerga. E é isso que a gente tem que fazer dia a dia. É difícil, né? Mas é verdade. Um pouquinho, né? Alexandre, posso... Já ficou bom. Já ficou bom. Tá pula mais um aí, porque senão o nosso horário já está... Eu estou acompanhando aqui, nosso horário está... Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, vamos lá, né, gente? Vamos pensar nessa ceifa, né, gente? A ceifa é a hora da colheita, né? É um momento de avaliação, é um momento de fim de etapa, onde chegou a hora, né, de avaliar ali o que já foi, como é que nós estamos, né, na caminhada, né? Então é hora de colher. Então você vai colher aquilo que você tiver plantado, gente. Não tem jeito né? Essa história é antiga, não tem jeito de colher laranja num pé de limão. Eles são muito parecidos, mas não tem jeito de colher. Né? Não tem jeito de plantar uma coisa e colher outra. Então, nesse processo, a gente vai ter que colher também o joio, né? E o joio, ele vai ser colhido primeiro, né, gente? Por que o joio vai ser colhido primeiro? Alguém tem uma ideia? Porque não tem jeito, né, de eu assumir os valores superiores e levar uma vida feliz se eu não expurgar ou não colher aquilo que eu plantei que foi menos feliz.
né? Então, esse colher o joio, ele vem ali né, nas nossas provações, nas nossas expiações, né? Ele tem que vir, ele tem que ser expurgado. Então, eu colho ele primeiro por isso, porque para eu chegar a colher só trigo um dia, eu preciso estar liberada dos compromissos que eu, por acaso, tenha feito lá atrás. Né? Para eu chegar numa condição de felicidade, de plenitude, né? Que é o que de plenitude da vivência plena do reino dos céus, eu preciso estar livre desse joio, eu preciso já ter colhido esse joio. Né? E a gente vê muito isso nas obras espirituais, quando vários companheiros, estando numa condição, às vezes, evolutiva, já de melhor condição, retornam ao plano físico porque ficou uma pendênciazinha lá de trás, né? Ficou alguma situação lá de trás que ele precisa resolver, porque a consciência não deixa ele ir em frente sem ele ter resolvido aquilo que ficou pendente, né? Então, a gente vai ter que colher primeiro o joio, né? E aí, gente, ataiam em molhos para o queimar, né? Porque quando a gente está nesse processo de colheita do joio, a gente vem muita coisa junta, né? É momento de testemunho, é momento de avaliação. Então, a gente vai ser, como que diz o outro, testado, a gente vai ser apertado no sentido dos testemunhos que a gente vai ter que dar, né? A gente vai vir várias dificuldades, né? Nós vamos ter que passar ali, superar vários obstáculos, porque ele vem em molhos, né? Ele não vem, né, um joinho que você largou lá para trás que vai vir para você coisa, não, ele vai vir nos molhos, né? Porque quando você planta, né, planta uma dificuldade, a gente sabe que ela se multiplica muitas vezes. Assim que quando você planta a boa semente, ela multiplica muito mais, porque o bem cresce mais do que o que não é tão bom assim. Mas a gente sabe que na hora que vem as dificuldades, os obstáculos, vem para essa aferição. E são muitos que a gente tem a superar, né? A queimada aí é colocado como aquela oportunidade, né? O fogo é sempre como oportunidade de purificação, tá, gente? Então, como essa oportunidade de, a partir daquilo que foi queimado, daquilo que sobrou da queima, né? Daquelas cinzas que sobraram ali daquela queima, eu adubar uma nova situação, né? Eu usar aquelas cinzas, aquele aprendizado, para construir uma nova situação, né? Então, esse trigo que foi queimado ali, ele me ajuda a servir de adubo no plantio do meu trigo, né? Porque eu já aprendi com aquelas situações, então ele foi queimado, eu estou expurgando aquilo e ele me ajuda a fazer crescer a minha lavoura de trigo. E o trigo, aí é até difícil para a gente falar, né? Porque ele fala do trigo ajuntai no meu celeiro, né? Que é o bem, né, gente? Tudo aquilo que a gente faz, e a gente sabe disso, né? Qualquer parcela de boa vontade que a gente ofereça no campo do bem, ela é multiplicada e ela assume volumes que a gente não tem condição de avaliar, né? Então, por isso, todo o trigo vai para o celeiro, né? A mínima espiga de trigo que for colhida vai fazer diferença no celeiro divino, né? Raquel, e aí, oi. É interessante o seguinte, quando fala juntar no meu celeiro, dá a entender que é juntado ao bem geral,
né? Isso, Quer dizer, é o isso, bem que eu fiz, o bem que você fez, o bem que isso. e dá-se uma somatória geral. Exatamente, né? Exatamente. É uma coisa só, né? Tudo que é usado em favor de todos, né? O celeiro é onde se guarda o alimento, né? De todos, né? O celeiro de uma fazenda é onde se guarda os alimentos ali dos animais, né? Onde se guarda todas as possibilidades, né? Então, fica o convite, né, gente? Que Jesus nos faz através dessa parábola, para que a gente passe a cada vez mais estar no plantio do trigo, né? A cada vez mais ir deixando que cresça cada vez menos joio no nosso campo e mais trigo, né? Para que um dia a gente realmente esteja só juntando o trigo no celeiro divino. Ô, Alexandre, era isso mais ou menos aí que a gente tinha de proposta para trazer para vocês. Espero que tenha sido, assim, pelo menos para mim foi muito importante ter tido essa oportunidade. Então, eu espero que também para vocês tenha. E aí eu vou falar que essa florzinha aí é daqui de casa, vai para todos vocês aí que estão no meu coração. Oh, Obrigada, Raquel, gente.